reunião, o clima do São Paulo está excelente. É verdade. Não, excelente não. Rolou uma reunião, fui irônico. Irônico. Só que não. Captou. Só que não. Oh, Fabinho Azevedo tem razão. Pra gente falar com o Pascoal, a gente tem que desenhar a casinha, um Pascoal solzinho. já foi no stand-up, ele precisa do manual. E um tradutor simultâneo. Ô, Pascoal. Pascoal. Teve uma reunião no Conselho de São Paulo. É verdade que o Vinícius Pinotti desceu severas críticas ao Rogério Ceni e também falou que houve um erro de avaliação na contratação do Michael Suel. Teve muita coisa que aconteceu nessa reunião. É o seguinte, como o São Paulo agora tem uma diretoria o São Paulo se tornou um clube profissional. O presidente do São Paulo recebe salário, todos os outros dirigentes profissionais do São Paulo Futebol Clube, todos os vice-presidentes, não tem mais vice-presidente, agora são diretores de cada pasta. E todos os diretores recebem salários, exceção feita ao diretor de futebol, o Vinícius Pinotti, que ele abriu mão de receber o salário. O Vinícius Pinotti, primeiro, ele foi interpelado porque é que ele não tem um auxiliar, alguém ao lado dele. Ele disse que não quer e ele quer seguir sozinho. Ele acha que tem que ser caminho solo. Ele é que tem que seguir como o único e exclusivo da área de futebol. Ele não quer ninguém ao lado dele. Deixou muito claro na reunião de ontem. Ele foi questionado por sem números de perguntas. Vou começar pela questão do Rogério Ceni, que a primeira pergunta é: por que pagar 5 milhões de multa para o Rogério Ceni? Por quê? Foi a primeira pergunta. Aí teve pergunta de ingresso, depois a gente vai entrando nos detalhes. Primeira pergunta: por que pagar 5 milhões de multa para o Rogério Ceni, que era um treinador iniciante, primeiro clube? Por que isso? Quem assumiu a responsabilidade foi o presidente do São Paulo. Foi o Leco, assumiu a responsabilidade dizendo que eles haviam colocado aquela cláusula no contrato porque existia uma eleição no São Paulo e não se sabia naquele instante se ele, Leco, seria presidente ou não. E se um novo presidente assumisse, mandaria o Rogério Ceni embora por ter sido contratado pelo anterior e para evitar esse tipo de situação. Era uma precaução. Porém, com a eleição do Leco, eles não alteraram o contrato do Rogério Ceni. Não sei se esqueceram, não sei. Ele disse que não alteraram o contrato, mas que o São Paulo vai honrar o seu compromisso com o Rogério Ceni. Está escrito e o São Paulo vai honrar isso, mesmo que discutindo na Justiça. Porque o que está sendo discutido é: o período é integral ou tem que se pagar só uma parte dos 5 milhões? Então é isso que está sendo discutido. Vamos passar para qual outro ponto? Preparação de goleiro, troca do treinador de goleiro, contratação de goleiro. Primeiro, o próprio Vinícius Pinotti disse aos dirigentes que, eles vão dizer depois que eu disse, mas eu vou dizer, que a preparação a preparação de goleiros do São Paulo, ela está defasada, estava antiquada, ela não estava modernizada nos padrões atuais para o que se exige dos goleiros no momento. Por isso é que eles contrataram o Marquinho. E é Marquinho? O Marco Trocou. O preparador de goleiro ele chama Marco Trocou. O São Paulo trocou pelo Marco Trocou. O Marquinho, preparador de goleiro. Era o treinador do Cruzeiro. Isso, o Marquinho. O Marquinho está lá sendo preparador de goleiro. Baita preparador, hein? Baita preparador. Contrataram um treinador chamado de primeira linha, modernizado, atualizado. O São Paulo trocou. Entende o São Paulo quanto aos goleiros ainda? Eles vão dizer que não. O São Paulo entende o seguinte, que precisa contratar goleiros, ao plural, goleiros. É verdade que pintou goleiros. O nome do Everton no São Paulo? O Everton do Atlético é um dos nomes. Que eu achava que... Eu falei aquele dia que pra mim era o goleiro que eu achava que o Palmeiras já tinha acertado para o ano que vem. Não é, então? Não. E não é nem o do São Paulo. Mas o Pascoal, avaliando entre o Everton do Atlético Paranaense e o Danilo Fernandes do Inter, o Danilo Fernandes é muito mais goleiro que o Everton. Eu traria Diego Cavalieri. Muito mais goleiro. Deixa eu só concluir esse negócio de goleiro. O Denis, mas resolve, desde março, a gente já deu a notícia aqui nos canais Fox Sports. Depois, se vocês quiserem falar, pode falar. O Denis não renovaria o contrato com o São Paulo e não renovou. O Renan Ribeiro recebeu uma proposta para renovar o contrato com o São Paulo e não aceitou. Achou que a proposta não era condizente, ele sendo titular do São Paulo, e ele não aceitou. Agora o Rogério Ceni o colocou no banco de reservas. O Dorival. O Dorival. O Dorival Júnior colocou no banco de reservas. O Sidão não foi bem na partida contra o Avaí. A avaliação da comissão técnica é que ele não foi bem, mas vai continuar no gol do São Paulo. Então, eu vou repetir. O São Paulo tem uma avaliação de contratar goleiros. No plural. Dá para perceber? Então tá.
pois vão dizer que não é isso. É isso que eu estou falando para vocês. Aí, vamos cair para outro assunto. Outro assunto. A contratação do Michael Suel. Eu vou falar a real. Eu não vou falar a subterfúgio que os caras adotaram lá na reunião. Eu vou falar a real. A realidade. Os caras pisaram na bola do Departamento Médico do São Paulo. Contrataram um jogador com descompensação física. Ele não tinha a mesma força na perna esquerda e na perna direita. Estava com uma defasagem física. E para não criticar o Atlético Mineiro, eles seguraram aonde e mataram no peito, porque eles erraram na avaliação. A vistoria foi mal feita, é isso? Não é vistoria. Não é uma vistoria assim, tipo superior? Agora, careca, Não, a avaliação clínica foi mal eu feita. faço vistoria no meu carro, velho, lá assim, Me surpreende, Tanto que o São Paulo- mas me surpreende esse termo, houve um erro de avaliação. Quando anunciamos aqui que o São Paulo contratou o Michael Suel, Todo mundo é com cabelo difícil em- nesse programa termos algum assunto que vira unanimidade. Geralmente o pau quebra. Todo mundo falou, mas o Michael Suel? Foi a pedido do Rogério Ceni, para quem não sabe. E no ninguém próprio Atlético entendeu. Mineiro ele não teve uma sequência de jogos, né, Bente? Ele era um cara que vivia no Mas ele não tem Médico. Agora- sequência de jogos há tempo. Agora o Botafogo. Michael Suel está em melhores condições. Ele não está perfeito. Nós estamos em agosto, hein? Ele não está perfeito, ele está em melhores condições e já figurou no banco de reservas. Mas ele não está completamente preparado. Segue lá? Contrataram um supervisor médico, que é um fisiologista que se chama Altamiro. Altamiro Botina, que era tava do Palmeiras. No Palmeiras, durante muito tempo foi do Botafogo. Isso, está lá agora, contratado pelo São Paulo Futebol Cara, Clube. conhece até os médicos, bicho, olha. É. Não, a gente não está aqui para enganar ninguém, a gente está aqui para falar a real. Informação completa, né, Agora, Pascoal? o São Paulo não quis criticar abertamente o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético não fez o que deveria fazer. Mas eles não vão falar isso. É óbvio. Se... Não, Eles peraí, não vão só falar um isso. minuto. Só um minuto. criticar Você tá de o Atlético brincadeira. por quê? Tá louco? Se tem Cabe a alguém você que... fiscalizar o que você está Peraí, comprando, lógico. Pascoal. Peraí, Brincadeira. se tem alguém que Mas é errou do nisso, Atlético? se Não, tem não. alguém que errou nisso, é o São Paulo. Claro, O Atlético Mineiro claro. também com Eu isso. concordo. Benja, eu não estou aqui para dizer o que eu acho. Eu estou dando a informação. Agora- o que eu acho é que foi uma tremenda manca. Você quer o que eu acho? Uma tremenda mancada do departamento médico. A avaliação Mas o tem que ser Atlético feita Mineiro não tem completa. nada a ver com Não, isso. nada. Agora- e ninguém vai ser cobrado por isso? Vai, Agora, já está então, sendo, já está peraí. mudando o chefia Peraí. de departamento. Agora, de tudo isso, de Tem tudo mais? isso. Não vai Mas querer o mais? Altamiro é Tem mais? fisiologista, não é médico. Tem mais? Tem história do Então YouTube? vai, então fala. Tem história do YouTube? Não, a história do Você tava YouTube na do São reunião? Paulo... Não. Então fala mais, que mais gente tem? Que tava História do lá. YouTube, é bom. Fala, que mais tem? Então, a história do YouTube, que o Mano contou aqui a semana passada, que agora o São Paulo vai entrar em contato com as pessoas lesadas e vai ressarcir essas pessoas. Isso é o normal que tem que se fazer nesse momento. É o mínimo que se pode fazer. Que mais que o Benjamin? Deixa eu avaliar aqui uma... Enquanto você pensa, deixa eu falar um negócio. De Não, tudo teve isso tanto que o- assunto. Ingresso. Por que que o ingresso ficou... É engraçado, os caras... Tem lugar que reclamam que o ingresso ficou caro. Lá, ontem a reclamação, por que o ingresso custa 10 conto? É, porque senão não vai ninguém no jogo. Entendeu? Ontem teve até isso. Então, se custa 100, por que custa 100? É. Se custa Custa 10, 10, por que por custa que 10? custa 10? Mas de tudo isso que você falou, duas coisas chamam a atenção. Só para terminar, o Dorival Júnior recebe todo o apoio da direção. Os dirigentes do São Paulo entendem que eles estão 6 meses atrasados. 6 Que o meses Rogério Ceni não atrasados deixou nenhum legado. na montagem do time. O termo foi que o Rogério Ceni não deixou Deixou Ou nada. nada. seja, esquece 2017. Que estão 6 meses, estão atrasados, defasados em 6 Eu meses. quero É o único discutir clube, aqui não. dois assuntos mais que me chamam mais a atenção. O Flavinho, o Eugênio, meu menino e o Fábio Azevedo. Primeiro, o Rogério Ceni. Na visão de vocês, está certo o São Paulo? Tem o caso do Cícero também. Eu vou lembrando aqui, os caras. É que eu fiquei conversando ali com os que ele pediu pra- que bom. Wesley, Você vai lembrando. lembrar do Wesley. Não, Mas o Wesley já foi pro esporte, a gente deu na Mas tá sexta-feira. certo, vocês acham que tá certo o São Paulo publicamente jogar muita coisa nas costas do Rogério Ceni? O Vinícius Pinotti, e me surpreende até porque o Pinotti e o Rogério Ceni eram as pessoas, não sei se ainda Foi ele são, quem convenceu? acredito eu que não são mais, mas eram muito amigos. Amigos pessoais, inclusive uma das pessoas que criou a história, o plano, que vendeu a ideia, que acreditou em trazer o Rogério como treinador, foi o Vinícius Pinotti. E acredito eu que eles devem estar rompidos. Mas em relação primeiro ao fato do Rogério Ceni, tá certo em jogar isso
Publicamente? Bom, primeiro que a reunião não é pública, então É pública. a gente. Não, é pública, Não acaba deixa se de ser. tornando, né? A reunião foi com os conselheiros, foi com os cobrando a conselheiros e direção tal. O executiva Pascoal do estava São no Paulo. FaceTime na reunião. Não estava não. Não, eu acho, eu busquei que informações, eu não tava. o erro Rogério Ceni é um erro coletivo. Eu acho um pouco de covardia você jogar individualmente nas costas do Rogério tudo de errado que aconteceu desde que ele assumiu o clube. Não, o São Paulo vendeu Né? tantos jogadores e o Rogério Ceni ficou penalizado não é só por isso, mas assim, quem escolheu o Rogério Ceni não se auto-escolheu, embora ele tenha tido um comportamento durante o seu ano de preparação que um pouco levou o São Paulo a contratá-lo, pressionou um pouco o São Paulo a contratá-lo como técnico, mas ainda assim o clube não era obrigado a contratá-lo e contratou. Imaginou um projeto para o Rogério Ceni. Então, eu acho injusto. Avaliar que o trabalho dele foi ruim, ok, acho que todos nós aqui avaliamos e chegamos à mesma conclusão. O próprio clube avaliou assim e o demitiu. Agora, jogar a culpa no Rogério pelas mazelas do clube durante todo o ano, eu acho bastante injusto, porque ele era uma parte dessa sequência de erros que o São Paulo cometeu, incluindo... Como ele também se julgava. Oi? Ele se julgava, Sim, ele estava punido. É injusto, acho que você jogar tudo nas costas do Rogério é injusto, é sacanagem. Mas é porque o São Paulo cometeu vários erros, como mandar muito jogador embora, trocar de elenco, blá, 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 tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu, fora a instabilidade interna do clube e todos esses pequenos probleminhas que acabam minando o trabalho de qualquer um. Então, respondendo a pergunta do mês, eu acho que é sacanagem jogar tudo nas costas do Rogério. Mais uma vez, o Leco foi covarde mesmo. Mais uma vez. Além de omisso, ele está sendo covarde. Ele, Vinícius Pinotti, todo mundo que comanda o futebol do São Paulo. Porque por mais que o Rogério tenha, de fato, uma grande participação nesse fiasco de 2017, que é o São Paulo, e não tem como negar, é de fato um fiasco esse time de São Paulo, o Rogério tem grande participação sim. Mas o Rogério ele não caiu de paraquedas, não foi o Rogério que pediu para assumir o São Paulo. Ele foi convidado por uma diretoria que usou o Rogério como escudo, como para-raio, pela incompetência administrativa que você exerce no clube, Leco. Essa é a real. Então hoje é muito fácil você apontar o dedo e criticar o Rogério Ceni, porque o Rogério não vai se defender, ele já saiu do clube. Você o usou como para-raio para tentar acobertar sua incompetência como presidente de São Paulo, Leco. Então, mais uma vez, a sua administração tem sido covarde. Assim como o Vinícius Pinotti também, que é um fiasco. É um fiasco, como diretor de futebol, fiasco. O São Paulo hoje é um barco à deriva, justamente pela incompetência administrativa que o rege. O Dorival hoje, Pascoal, é um coitado no comando do São Paulo. É um coitado, porque ele pegou aí o time de São Paulo aí praticamente destruído internamente, tanto na parte psicológica quanto na parte técnica também, e se fosse um mecânico, ele está arrumando um carro em movimento. É muito difícil você conseguir fazer isso. É muito difícil. Carro meu em movimento. Mas também os teus carros andam 4 por hora? Saiu, nada, Mas em corrida, saiu a alavanca de freio na minha mão, eu coloquei de volta. A situação, por exemplo... Mas peraí, o time do São Paulo, você fala assim, o Dorival Júnior é um coitado. Coitado é modo de dizer, porque também não colocaram o remendo na cabeça dele. Nesse momento. Mas olha aí, o time do São Paulo tem um Rodrigo Caio na zaga, pra mim é muito bom jogador. Não, mas eu acho também que não, eu defendo o elenco do São Paulo. E que não deverá sair nessa janela mais. O São Paulo tem, no meio de campo, trouxe um Hernanes, que pra mim faz a diferença, joga muito. Fazendo. Tem um São zagueiro Paulo... da seleção do Equador do lado do... São Paulo... mas é isso, Arboleda. São Paulo tem na frente Lucas Prato, São Paulo tem Jusilei, o São Paulo tem Petros. Mas eu bem, onde tá? Eu talvez tenha sido o maior defensor desse elenco do São Paulo. Então, eu pontuei... Você que gosta sempre de... Mas aí que tá, não adianta a gente só julgar nomes. O elenco é legal, o time é fraco, aí mano. Aí que tá, mas Pascoal, o que falta é um trabalho um pouco mais sólido. Por mais que o Dorival tenha boa vontade, ele está tentando reconstruir o time do São Paulo dentro de um campeonato brasileiro, o São Paulo é um time que poderia ter muito mais solidez se tivesse sido comandado pelo Dorival desde o começo do ano. O Leco, por exemplo... O Dorival estava no Santos. Então, mas é isso que eu estou falando. Se tivesse um treinador com um pouco mais de punch, bagagem, um pouco mais de lastro, ele poderia ter colocado esse time de São Paulo no eixo e já ter começado o Campeonato Brasileiro pronto. O Leco, ele usou o Rogério Ceni, fora para se blindar, ele usou o Rogério para se eleger, Pascoal. O Rogério foi um palanque. Ele não admite isso, mano. Não admite. Ele acha então, que seria o pior segue mais uma vez, Leco. Então, além... Com o Rogério Ceni, ele seria... Mas então, fora toda a crítica, Leco, fora toda a crítica que eu fiz a você agora, eu acho que você precisa também de um oculista. Porque se você não quer enxergar a realidade, o Rogério te elegeu, Leco. Como não? Eu discordo. Pera lá. Como não? Falavam que a eleição de São Paulo estava pau a pau
com a oposição. Em um momento esteve. Então, Mas esteve. depois E acabou se descolando passou. disso. Aí que tá. Passou a descolar por quê, Pascoal? Porque a situação ganhou uma grande força. Qual que foi o reforço da situação, Pascoal? Me diga. Fato novo apresentado. É óbvio, É óbvio. Eu O não Rogério Ceni acredito a elegeu o eleição. Leque. Eu não acredito a eleição do presidente do São Paulo a presença do Rogério Ceni. Eu acho que ele ganharia Que foi, então? de qualquer forma. Eu também acho. Por Foi outros o título, fatores. foi o título da Outros Libertadores que São Paulo ganhou? Foi o título brasileiro? Foi o título mundial de 2016? Mano, Não foi, Pascoal? Quem vota no São Paulo não é torcedor e não é o sócio. Quem vota no São Paulo é o conselheiro. Mas ninguém ia se opor ao Rogério Ceni, Benjamin. Não. O Rogério Ceni é praticamente um santo dentro do São Paulo. O Oleco ganharia a eleição de qualquer jeito. O Rogério Ceni não é um santo no São Paulo. Prova disso é que na época tinha muitos conselheiros cobrando o Leco que não queriam o Rogério Ceni como treinador. O Leco, até eu falei quando o Leco saiu, lembra que eu falei até que você falou, você tá bancando? Eu falei, tô bancando. Mas quem se opôs publicamente ao Rogério Ceni ali? Não, Quem? publicamente ninguém se opõe. Internamente muitos se opõem. Buscava um ídolo. Pergunta, pode falar? Não. O Lugano não foi isso também? Não, o Lugano foi diferente. O Rogério Ceni não. O Flavinho, quando falou na época, o Flavinho tem uma explicação, para mim é a melhor de todos. Gente, Rogério Ceni, a partir do momento que ele acenou o dedo e falou, olha, tô aí, tô fazendo o curso, não tinha como o São Paulo não trazer o treinador. Se o São Paulo traz qualquer outro treinador e o primeiro semestre São Paulo vai mal, iam matar a diretoria. Tá vendo? O Rogério Ceni estava lá. Não tinha jeito. Mas foi mal com ele também. Eu não culpo a diretoria do São Paulo por ter contratado o Rogério Ceni. Eu não culpo, gente. Eu fui a contra gente desde não o pode princípio. culpar tudo. Ah, não tem planejamento. Teve o planejamento Eu em achava cima que do ia dar Rogério Ceni. Achava que ia dar Não muito deu também. certo. Gente, não é tudo que você planeja na vida que dá certo. Eu achava que ia você dar planeja. Eu acho No meio que do caminho dá montagem errado. do elenco no começo do ano não foi um desastre total. Acho que houve contratações interessantes, o Prato principalmente. Sim, todo sim. mundo queria e tal. Eu acho que o cenário para o São Paulo ter um bom ano, ele estava mais ou menos montado. É quando abriu a janela europeia, um cara aquela blindado e tal. debandada que Mas abriu aí, o avião, né, André? aí começou a sair todo mundo, mas sobretudo o Rogério começou, que começou, comecinho mesmo, bem até, com exceção feita uma goleada que tomou do Audax, mas depois era um time que em algumas partidas foi legal de ver jogar, fazendo muitos gols e tal. Mas aí perdeu a identidade ofensiva para arrumar a identidade Então, aí defensiva. quando começou a dar errado, a gente foi conhecer um Rogério que a gente não conhecia, até porque ele nunca tinha sido técnico na vida, né? Que era o cara que com declarações muito defensivas, tentando se justificar, muitas vezes jogando a responsabilidade dos maus resultados nas costas dos jogadores. E eu acho que aí começou a aflorar uma coisa que a gente também tocou nesse assunto aqui. Se o Rogério sempre foi uma unanimidade entre os torcedores, ele nunca foi, como jogador inclusive, entre jogadores. Não só dentro do São Paulo, como também com os adversários Também dele. não era né? unanimidade entre os conselheiros. Os conselheiros, mas tudo bem. Porque, claro, Uma porque garantia. mas isso a gente coloca na conta da vaidade. Porque o Rogério, como jogador de futebol, não há o que dizer. Né? Ainda que algum conselheiro possa torcer o nariz pro cara, é mais porque ele tinha poder e influência e status dentro do clube superiores àquilo que alguns conselheiros e diretores sempre tiveram. Mas isso ele construiu jogando bola, né? Então rola vaidade, rola ciúme. E depois, onde eu estava? Eu estava falando, quando o trabalho dele começou a dar errado, essa antipatia que alguns jogadores sempre tiveram por ele, como adversários ou como colegas até de trabalho, ela começou a ter efeito dentro de campo. Ele perdeu o grupo. Vocês vivem falando isso, perdeu o grupo. Começou a jogar torcida. Não é uma coisa deliberada. Vou jogar a torcida contra o jogador. Não. Mas ele sempre tirava das costas dele a responsabilidade por maus resultados. Então isso acabou dando errado. Agora, dá errado. Mas eu acho que a gente está muito Fabinho, preso no fato do Rogério Ceni. Existem outros aspectos Então, é isso que eu quero reunião. perguntar um negócio. Daqui a pouco nós vamos abordar isso. importantíssimo que eu quero falar. Então, mas eu quero perguntar um negócio para vocês, o seguinte, pro Eugênio, pro Fabinho, para todo mundo. Gente, o São Paulo apostou em quem não deveria apostar e deixou de apostar em quem deveria. O São Paulo contratou o Wellington Nem, juro para vocês, no dia eu falei, eu não entendo isso. Para mim é um jogador que teve uma época boa no Fluminense, só corre e dava os passos pro Fred fazer gol. Nunca vi fazer outra coisa. Fazer gol não faz. É um atacante que corre. Errou, e em algumas contratações errou. O Outras Michael acertou. Suel, todo mundo no programa na época falou, pô, o Michael Suel, mas ele não joga. Mas acertou no prato. E o Neilton?
E é o jogo. O Neilton no Vitória tá jogando bola pra caramba. Por quê? Porque deram pouca chance pro Neilton no São Paulo e liberaram o Neilton. E o Michael Suárez e o Wellington Ney estão lá. Erraram nas avaliações, mesmo. O Wellington nem está machucado, hein? Sim. Mas aí não dá sorte também. Só o ano que vem. Ter sequência, né? Ele teve uma contusão séria agora. E o que jogou, nunca jogou nada. Mais uma. Aí você tem que pegar o histórico. Quando você vai contratar, e aí o gestor de futebol, no caso, é o Vinícius Pinotti, ele tem que olhar, vem cá, o Wellington Ney, vou trazer. Que o Wellington Ney é esse? Aquele que eu tenho lembrança igual do Benz de 2012, que dava passe açucarado no Fluminense, ou é o de 2017 que eu tenho que contratar? Não. 2016 ele se contundiu tantos jogos, ficou tantos meses fora. 2015, ele tinha um desequilíbrio muscular no Fluminense. Se vocês lembrarem, ele jogava com uma eu esqueci o nome, kinesiotape, que é uma técnica fisioterápica para dar equilíbrio muscular nele. Foi descoberto pelo Fábio Marcelo, que era o fisioterapeuta à época do Fluminense. Ele tinha um desequilíbrio. Aí quando ele conseguiu ajustar, ele teve sequência e um bom ano naquele Campeonato Brasileiro. Então, assim, erros de avaliação na chegada e na saída. Agora, dava para segurar algum jogador que o São Paulo liberou para vender? Não vejo, porque as propostas eram muito grandes. São Paulo está superavitário? Não está. Na reunião do Conselho apresentaram algum fato novo? Não. Então tinha que vender. Agora, jogar tudo nas costas. Mas tinha que segurar um pouco, Fabinho. Como não poderiam, segurar? Não poderiam ter vendido da forma como venderam. São Paulo praticamente colocou tudo na bacia e falou, leva. O Corinthians ele tá segurando. O Corinthians também não está superavitário no ano e está segurando os jogadores. Ou não está sendo procurado? Não, ele foi procurado por alguém. Por exemplo, o Bordeaux fez uma proposta pelo Guilherme Arana. Qual foi a proposta? Fizeram uma proposta pelo Guilherme Arana. A proposta não foi aceitada. Então, o Corinthians recusou. Então, não, 10 milhões o Rodriguinho foi procurado. Os 10 milhões de euros não davam ao Corinthians o que o Corinthians queria. Pois é, Pascoal. Mas por se exemplo, desse, ele ele tem venderia. 60% do Arana. Não, mas o Todos João foram Schmidt vendidos. queria ir embora. O João Schmidt falou, não quero. Não é quero, tem um contrato bacana. Não, o João Schmidt não. O Schmidt acabou com o O João contrato. Schmidt não Tudo quis bem, ele foi renovar. de graça, mas e os outros? Foi pra Atalanta. E os outros? Isso. Veja, o clube de futebol, quando ele traça um planejamento, ele conta com aquele grupo de jogadores que lá estão. Não. Você não pode Não. também colocar tudo numa bandeja e falar... Inclusive, mano, no Brasil final não é do- assim. Inclusive no Se fosse fim no do exterior, ano. você poderia falar isso, mas no Brasil, Mas venderam o clube todo tem mundo. que fazer o planejamento de perder alguns jogadores, porque a janela leva embora. Alguns Tem eu jeito. concordo, Eugênio, mas A você questão praticamente do se São desfazer Paulo, do time inteiro. a questão do São Paulo, 14. Pois é. o Pascoal fez um extenso relatório aqui da reunião, tocou num ponto que, para mim, eu desconhecia, e é a única grande novidade, e que eu acho que está mal resolvida, que é a questão da profissionalização dos dirigentes. Porque tudo que a gente está falando aqui, a culpa, no final das contas, é dos dirigentes. Ou é do presidente, ou é do vice de futebol, que agora é diretor de futebol pela nova nomenclatura. Eles agora são profissionais. E que não quer ninguém ajudando. Ele quer Erro. seguir sozinho. Pronto. Se é profissionalizar, é para receber. Tá todo mundo recebendo, não tem essa eu não recebo porque eu faço por amor. Então sai. Porque a ideia é profissionalizar. Profissionalizar, contrata profissional. Quando você paga, você contrata e você escolhe quem você... Não deve se contratar, nem se eleger, no caso, nem o próprio presidente. Porque se o presidente está ganhando salário, então não elege. O conselho vai escolher, vai cobrar resultados e se não estiver dando, manda embora o presidente, porque eu estou pagando o presidente. Então tem que resolver isso, como o vice de futebol. O vice de futebol não quer receber, ok, então você vai cuidar da sua vida e vou botar um profissional para gerir o futebol do São Paulo. E o conselho deve fiscalizar continuamente, não é a cada 6 meses fazer uma reunião para ver o que está sendo feito. Então, essa foi uma reunião extraordinária, hein? Foi devido aos grandes problemas. E tem que estar presente. Ao momento que é Porque muito o delicado. conselho passa a ser o maior poder do clube. Porque se o presidente está recebendo, ele tem que ser cobrado pelo conselho. Ele não pode ser eleito politicamente. Ele vai ter que fazer aquilo ali a parte da política. A política do clube decidiu, você é o presidente, você vai trabalhar. Em todo o mercado é assim. O problema de- Qualquer empresa vai contratar o seu administrador de acordo com o seu currículo. O problema de clube de futebol é que essas reuniões, elas são oportunistas. Elas só acontecem quando o time de futebol vai mal. Sim. Tá certo? Ah, o caso do Corinthians. Não é só o Corinthians, não. O Palmeiras. Palmeiras o tá vivendo agora esse momento daqui a aí. pouco nós vamos falar. Mancha Verde pedindo saída de Cuca, manifesto dentro dos conselheiros, tá certo? Ameaças ao Alexandre o Matos, Corinthians em janeiro, desproporcionais. Eugênio, Corinthians em janeiro, tava lá. Impeachment do presidente, abertura de conta do estádio. Aí o time engrenou. Gente, ó, o Corinthians. total. Ó, as contas do estádio continuam sem O aparecer. Corinthians teve um déficit semestral de 35 milhões de reais. O Corinthians está dando prejuízo e não paga ninguém. Tem que cobrar. E tem que cobrar. Mas e a no questão São do Paulo. é que
se profissionaliza o dirigente, aí você tem que cobrar ainda mais do Por que dirigente. teve reunião? atitudes são Por que amadoras. a reunião? Por que teve reunião extra? Porque o São Paulo, segunda-feira, amanheceu na zona de rebaixamento de novo? A pressão é... Se o São Paulo tivesse em primeiro, ia Mas ter aí reunião entra, extra? Rogério, o Conselho Só Deliberativo porque a se sente reunião no são direito de importantes. comprar dos dirigentes que estão colocados lá. Porque agora eles são Ah, isso remunerados. sim. Alguém tem que dar satisfação do que está acontecendo. O São Paulo, repito, na avaliação do Vinícius Pinotti, do presidente do São Paulo, eles estão defasados Não é. 6 meses. Mas só um E detalhe. quem está defendendo? São eles. Exatamente. Eles próprios. Eles Só- erraram. Eles falam, olha, eu estou atrasado 6 meses no que eu estou fazendo aqui. Então, muito obrigado, amigo. Sai, vamos botar outro que os outros vão andar mais rápido. Agora, só um detalhe, só um Nós detalhe. venderam 14 Só- jogadores. Ô, Rogério. E Pascoal, deviam vender? Só um detalhe, uma empresa, já que vocês querem falar em empresa, em profissional, porque está pagando, uma empresa não faz reunião só quando está dando prejuízo. Exatamente. Empresa tem reunião continuamente para saber o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá. Não é só quando está dando para inglês prejuízo. ver, porque Receber dinheiro não é sinônimo de É lógico profissionalismo. que não. É uma coisa meio formal e meio que para passar aquela imagem de modernidade que o São Paulo teve durante muito tempo e já não tem mais. Mas Pra passar a ideia de organização que As não tá relações tendo. continuam amadoras O como sempre problema, foram. o Por problema da exemplo, reunião o ontem diretor é o de futebol... temor pelo rebaixamento. Vocês estão percebendo? Sim. Na reunião Mas de só ontem... agora que estão com esse temor? Mas, Ó, gente, se ó, você... Ô, Manual, que eu já falei que Gente, tá lendo lá a página, Dá uma olhada da Série B. Mas dá uma olhada na situação do São Paulo. Toda rodada patina, toda rodada continua no mesmo lugar. O São Paulo não evolui, o time do São Paulo não joga, os jogadores não se conhecem, porque foi feito tudo de maneira equivocada. Marcaram mão, Venderam Guerreiro. 14, compraram 17 e não fizeram o time jogar. Não Mas dá quem pra fazer venderam jogar. 14, Seu quem Otto Glória- compraram Seu Otto 17? Glória, que foi técnico É. da seleção portuguesa, brilhante treinador, foi treinador da Portuguesa Sim. do Esporte, treinou o Vasco da Gama, Treinou. aqui no Rio de Janeiro, cidadão correto, eu conheci o seu Otto, ele falava assim, não posso ir na quitanda e comprar entrosamento, meio quilo de entrosamento, Verdade. meia dúzia de entrosamento, eu não consigo fazer isso, porque se o time chega, eu preciso botar o time para Então, o jogar, primeiro culpado a insistir gente no já sabe time. quem é. Vinícius Pinotti, que é o diretor de futebol. Claro. Se ele é o cara que é responsável pela entrada e pela saída da mão de obra ou do pé de obra, ele é o primeiro culpado. Então, seu Vinícius Pinotti, o senhor não aceita salário, então não pode aceitar o cargo. Não O senhor é aceita incompetente salário pro e não cargo. aceita ajuda. Pronto. Então, para mim, ele é incompetente. Se ele não Pega o consegue bonezinho. ajustar um time para dar qualidade para o treinador, seja o Rogério Olha Ceni para o ou outro o ângulo, Dorival. Fábio, olha para o outro ângulo. O São Paulo no vermelho, precisando de dinheiro, precisava fazer os negócios. É a função dele ou é a função do diretor financeiro? Mas aí fazer ele tem que dinheiro? ouvir o presidente, gente. O presidente do clube fala, ó, presidente, eu tenho essas propostas aqui. O presidente fala, eu estou precisando de dinheiro. Vai dar mais de 100 milhões. Deu mais de 100 Perfeito. milhões. Mas, ó, Quase profissionalizaram 150 tudo milhões. e os profissionais são ruins, pelo Ah, jeito. Porque do jeito que você me falou, o profissional médico é ruim, o profissional de fisiologia era ruim, o profissional de treinar goleiro era ruim, o profissional Não, treinador o era que foi ruim, dito o profissional na reunião. diretor de futebol é ruim, Aí, ok. e o profissional presidente na é reunião. ruim. O que Eu foi tô dito entendendo, na Pascoal. reunião. Mais de 100 empresa- milhões. empresa Aí vai- vamos pegar aqui, numa vai empresa, vamos pegar, é profissional, estou pagando, numa empresa, 100 milhões. Qual é a consequência de ganhar esses 100 milhões aqui? Olha, nós temos um risco grande de cair para a segunda divisão. Qual é o prejuízo de cair para a segunda divisão? Vamos fazer aqui uma projeção do quanto que o clube vai ter de prejuízo caindo para a segunda divisão. Não, realmente não é bom pegar 100 milhões. Pega 50 aqui, a gente equilibra para não cair para a segunda divisão. Porque se cair, o prejuízo vai Isso ser é muito uma maior. análise, isso é um diagnóstico, Institucional e tudo. Tem que ver, eu vou sair vendendo para você botar caixa, porque meu time não vai cair porque é o São Paulo. O São Paulo nunca caiu. Amigo, por isso que um eu dia questionei. acontece. Olha, mas olha, É o que eu falei. mas aí agora também vamos ver poderiam o, ter vendido o que vamos ver venderam o outro os lado. Olhar o também, lado da vamos ver- necessidade do clube, vamos gente. ver Os como caras que é precisavam de dinheiro. Como é que o senhor fala? O Zarolho lá, o Caolho? Como que era lá, o Zarolho? O carregador Zarolho. Carregador Zarolho. Então vamos para isso aí. Pera, agora tudo bem. O São Paulo cometeu erros incríveis? Cometeu. Eu, por exemplo, contratar Wellington Nem e Michael Suel não precisa ser nenhum profissional. Como é que é o nome do argentino que foi contratado? O São Jonathan Paulo. Mendes? O Gomes. Jonathan Gomes. Jonathan Gomes. Ah, teve a explicação Olha aqui, também mas- do caso do Jonathan peraí, Gomes mas na olha- reunião de ontem. Peraí, você vai explicar, mas deixa eu falar um negócio pra você. Eu não preciso receber 27 pau por mês pra falar que, gente, não dá pra contratar Michael Suel e Wellington Nem. Não dá. Precisa ser profissional? Quem contratou? Não. Não dá. Quem contratou? O São Paulo, o futebol, a diretoria. A pedido do Rogério diretoria, Ceni, para não dá. atender o pedido do Agora, treinador. agora. Você, como diretor remunerado, Pera, diz a ele, Pascoal. não. Agora o São Paulo... Pera. Aí o São Paulo foi lá e trouxe. Se você entender de futebol. Todo mundo falou, baita contratação, certo? Esse sim. Quem? O Petros. Sim. Não tô falando que é o Messi. Não, mas não, tá. muito Na bom realidade, jogador. Muito bom jogador. jogador. Todo mundo na época falou, pô, São Sim, Paulo sim. tá vindo da Espanha. Petros.
São Paulo trouxe o Lucas Prato, que todo mundo na época fez. Sim, São ok. Paulo, na calada da noite. Tinha foi lá. sido até então a maior contratação do futebol brasileiro. Então, São Paulo foi lá na calada da noite, pintou uma oportunidade de momento, o Daniel Nepomuceno tinha que vender o jogador. Precisava do não queria dinheiro. vender Palmeiras, precisava da grana, vendeu o Lucas Prato. Sim. Palmas para a diretora de São Paulo. A diretora de São Paulo foi lá e buscou o Jusilei. Ok. Não é uma unanimidade? Não é. O senhor Mané não gosta. Eu gosto. Eu Acho gosto. muito bom também. Eu gosto. No meu time jogaria fácil. No meu também. Bom jogador. Tem que São resolver o Paulo, caso dele até o fim do A diretoria ano. de São Paulo trouxe o Bufarini, que você enchia. Na época do São Lourenço jogou Olha, demais. trouxe o Bufarini. Excelente então. lateral. Gente, tem o Gilberto, que todo mundo até semana passada lá fala, pô, Gilberto é um Goleador. jogador, pode ser titular. Gente, o time do São Paulo, então, não é essa draga toda que fala. O goleiro tá mal? Tá mal. Agora tem o Rodrigo Caio, não vive o melhor momento, não, mas pra mim é um baita zagueiro. Tá na hora também, o Dorival também precisa fazer esse time jogar um pouco mais. Então, concordo. Tá certo? Não Não tem é, nada. Olha, nessa- não é nessa por balança tudo. de acertos vamos, aí, vamos, Benja. vamos dividir um pouco aí, ó, no poker. Ô, Benja, Mas ele pegou um time estraçalhado. Sim. É complicado. Sim, mas é pera só um complicado. minuto. Porque uma coisa, Benja, você assumir um mesmo time cansa menor... de falar que o time de São Paulo não é essa porcaria Não, mas toda. eu continuo elenco- defendendo. o E continuo elenco do São defendendo. Paulo não é O Dorival, mais cedo ou mais tarde, eu acho que ele vai acertar esse time de São Paulo. Mas Tanto é cedo que ou eu mais falei tarde? aqui que Nós estamos quase em setembro. Não, mas eu falei, Benja, nas próximas 5 rodadas eu já vejo o São Paulo fora da zona de rebaixamento até com uma certa Hã? folga. Eu acho. Com a Você falou sequência quando o que Dorival tem. assumiu. Eu acho que sim, sabe por quê, Fábio Palmeiras, Azevedo? Corinthians, Às vezes é Ponte melhor Preta. pro clube grande, Tá bom. às vezes Não, é melhor é pro clube verdade, grande de você força. enfrentar um time forte também, porque é um time que joga e deixa jogar. isso Quando é você verdade. pega um time menor, o time menor ele vai se retrancar e te irritar. São Paulo a tem ido obrigação bem é sua de ir pra cima. nos clássicos, São Paulo esse Ganhou ano do também. Palmeiras no Não, primeiro não tá. turno. Mas existe sempre Jogando um em momento casa. para que Não, você tô possa falando, ganhar. tô falando Mas, junto, Benja, tô por falando- mais que São Paulo não esteja bem esse ano nos clássicos, nos confrontos diretos, existe sempre um momento para que você possa dar a volta por cima. O São Paulo não venceu o Palmeiras no Morumbi no Campeonato Paulista? Venceu. Venceu. Quem São vendeu o brasileiros Michael, também. hein? Quem comprou o Michael? Quem? Quem foi que comprou o Michael? Qual mais? O Zagueiro. Michael, o zagueiro. Zagueiro, quem foi? Foi pagou. pra Turquia. Não, Não, quem, quem comprou? Pô, Na venda, 9 milhões de euros o Leco. O Leco. Foi o Leco? Ah, tá. 9 Só pra milhões de saber. euros. Só Quem pra trouxe saber. o Lugano, sabendo que... É. O Lugano fez... Gente, o Lugano fez quantos jogos no São Paulo esse ano? No ano? 10. Pouquíssimos jogos. 10. E tomou Eugênio, 3 cartões e amarelos. depois Renovou, não jogou mais, né? É. Exato. Quem? E quase Renovou até o fim do ano. Renovou até o fim do Não, ano. renovou, mas não jogou mais E foi depois. o processo da renovação do também não Lugano. Também Então, tava na há reunião. acertos. Você citou vários acertos. Mas tem muitos erros. O Prato, o... Não, mas tem muitos erros. Agora, nessa balança de erros e acertos, a balança de erros tá Jonathan mais... Gomes, não, o mais caso foi pesado. discutido ontem no Jonathan Gomes. Acho que ninguém no Conselho sabia que a indicação dele foi feita pelo Lucas Prato. Né? O Lucas Prato foi quem deu lá O aval. pode trazer que é bom jogador e tenha sido a observação do pessoal da análise de desempenho e tal. Aliás, é um outro grupo que está sendo também muito criticado no São Paulo. Pô, Que é o Psipo. mas não precisa, né? Que é o- Porque é, cara que Olha, tirando o pessoal. avaliza. Olha, pelo que você Wellington, falou, tirando o pessoal da limpeza. Não, tirando o pessoal da limpeza, tá tudo. Ah, não, eu tô falando o que aconteceu na reunião, gente. Os caras também foram que eu tô criticados. falando, E são houve uma todos os profissionais são modificação também desses profissionais do São Paulo Futebol Clube. Porque existiam muitos erros, muitos equívocos de avaliação. Então o São Paulo também modificou esse grupo, tem um grupo novo lá trabalhando no São Paulo Futebol Clube. Do Jonathan Gomes, os conselheiros queriam saber para que contratar esse jogador? Para quê? Né? Vem cá, e por que o Cueva parou de jogar? Por conta de uma proposta que não foi aceita pelo São Paulo. Aí ele tá de biquinho, então? Então presta atenção. Se a diretoria do São Paulo vende, ela também é criticada porque vende. Se a diretoria do São Paulo quer Você se- sabia a resposta, por isso que você perguntou. Não, se a diretoria. O que eu tô falando é o seguinte, Flavinho, você falou, pô, mas tem um monte de erros. Não, mas eu falei. Ó, eu vou repetir, contratar o Wellington jogador Nem que é e mais erro do que Michael acerto. Suel. Gente, não precisa ser profissional da bola, não precisa ser tão profissional. Agora, Mas essas duas indicações Eugênio foram Leão. de Rogério Ceni. Rogério Ceni pediu. indica, Então eu também contrato se eu critico. quiser. Então tem que criticar o Lucas Prato também, que, segundo você, pediu o Jonathan Gomes. Também. Não, eles perguntaram, o Jonathan Gomes, Prato, traz que joga. E aí? Não jogou. Joga Não o quê? pediu. Porrinha. Ele não foi pedir. Não Lá em vai casa, lá meu fora. filho todo dia me pede um brinquedo. Papai, me compra um brinquedo, me compra um brinquedo. Eu compro todos os brinquedos que ele quer. Ô, Eugênio. É a mesma coisa do Rogério. Eugênio. Não, mas é isso mesmo, o gerente de futebol tem que dizer não também. Eugênio. Mas tem que conhecer. Ainda mais quando vem Michael Suel e o Wellington Nem. Pô, vamos lá, peraí, né? Peraí. Você vai trazer o Petros, o Jusilei, não tem que falar nada. Vai trazer o Wellington Nem, Michael Suel e o Neilton,
porque o menino que podia apostar um pouco tá jogando bola no Vitória, mandaram embora. É isso que eu não entendo. Agora, o Dorival Júnior... Estão sabendo legal, hein? O Dorival Júnior não é um treinador que se dá bem pegando trabalhos no meio do ano. Sim. Vocês aqui, principalmente, sabem muito bem. Olha, Sim. o Dorival Histórico pegou o Palmeiras em 2014... Foi um perrengue pra sair, na última rodada. Com o barco andando, e escapou. Graças ao Santos. Porque o Santos ganhou do Vitória, senão o Palmeiras teria sido rebaixado de novo no ano do seu centenário. O Fluminense, o só escapou do rebaixamento, foi o caso do Everton lá da Portuguesa, que o Dorival pegou o elenco no meio. O trabalho no meio. Final, depois do Luxemburgo. Então, Eugênio e Fábio Azevedo, vocês viram também ele bem aqui no... Não, em 2009 ele foi muito bem, que ele começou a Série B. Então, mas vocês que viram bem ele aqui no Rio de Janeiro também, o Dorival, quando pega trabalho no meio, né? Nesse ano de 2013, ele tinha pego o Vasco no meio, não foi bem no Vasco, foi demitido do Vasco. Aí pegou o Fluminense, já no finalzinho do campeonato também não conseguiu. E depois do Palmeiras, no ano seguinte, né? 14. Também não conseguiu fazer um grande trabalho. Mas também são poucos os técnicos que conseguem fazer milagre com times, ainda mais com time grande. Quando o time grande entra em zona de rebaixamento, é uma barata voa. É isso aí que está acontecendo no São Paulo. É reunião de conselho, é não sei o quê, aí todo mundo está errado. Todo mundo é errado, aí sobra para todo mundo, ninguém presta, um apontando o dedo na cara do outro, foi você que errou, foi você que errou. E a torcida em cima, pressão, e fica difícil de controlar. Então, o Dorival segue o padrão da maioria dos técnicos. Por isso que eu sou contra, a maioria das vezes, a troca de treinador, porque é desviar o foco. Quando você troca o treinador, você aponta o seguinte, ele é o culpado. E normalmente o culpado é o cara que demitiu o treinador. Mas ele aponta o dedo pro treinador porque se foi ele que contratou, ele que demitiu, ele é o culpado da coisa dar errado. E o Dorival tem dificuldades, mas agora eu concordo com o Mano. Eu acho que ele... aos poucos está tentando arrumar o time, porque a grande vantagem do São Paulo é o nível técnico das equipes que estão brigando contra o rebaixamento. E são várias equipes que correm o risco de rebaixamento, está muito embolado ali, aquele grupo acima da zona de rebaixamento. O nível técnico é baixo. Se ele fizer o São Paulo jogar um pouquinho, o São Paulo sai. Se eu tivesse nascido bonito, era o Rodrigo Santoro, não era o Benjamin Bach. Todo time grande que cai, todo ano essa mesma história. Não, mas olha só, é time grande. Dá uma olhadinha aqui. Olha aqui, não, mas o Avaí tá Mas mal. geralmente, Benja, o time grande quando tá lá é ruim. Você pega lá, o Corinthians que caiu, era um time horroroso. O ataque era Finazzi e Clodoaldo. Na zaga tinha uma série de jogadores aí ridículos. Mas o Palmeiras que caiu em 2002, por exemplo, fraco. que não era... Não era fraco, jogava Não, em 2002, que não era esse pontos último aí. corridos. Não era pontos 2012. corridos. Mas pega o Palmeiras de 2002. Marcos, 2012. Arce, Dodô, vê o time aí. Não, mas aí era um time já cansado e um time envelhecido. Agora, esse time de Pô, São mas não é Paulo... time pra o cair. Vasco, não, mas é que tá. Aí concordo. Cansado, envelhecido. Era um time cansado e envelhecido. O Vasco ele tinha bons nomes, mas ele era um time cansado e envelhecido que não aguentou o ritmo do campeonato. Agora, esse time de São Paulo, Benja, eu vejo qualidade. Tem jogadores aí, você acabou de pontuar. Rodrigo Caio, Petros, Jusilei, Lucas Prato, o São Hernanes, Paulo cara. tem 21 jogos no campeonato. 6 Gente, o São Paulo vitórias, tem 10 derrotas. O São Paulo tem apenas 6 vitórias. Dane-se esse blá blá blá, que vale é prática. O time do São Paulo dentro de o campo, conselho tá certo o time de de cobrar. São Paulo dentro de campo é horroroso. O conselho está certo de cobrar. Ponto. Não interessa. O Lucas Prato, Não, mas o Lucas Prato joga pra caramba, mas não tá jogando ninguém. Benja, tá jogando nada. o Eugênio tem razão. Se você olhar os outros times que estão ali gravitando nessa pontuação, o poder de reação, por conta dos elencos, talvez não seja tão grande. O São Paulo tem um pouco mais de poder de reação, porque realmente o elenco do São Paulo não é um desastre. Tem jogadores bons, é verdade, isso que nós estamos falando é verdade. Mas não joga. Eu sei. E os outros também não jogam, tanto que estão próximos e tem elencos piores. Mas, então, Flávio, aí você olha para os outros. Flavinho, Aí entra o componente o seguinte, o time não Entra o tem, componente, acho que o time o não tem principal, entrosamento, o que vai treinador definir, está conhecendo os o que vai jogadores. definir o rebaixamento para mim Não tem conhecimento fora é de o campo. componente emocional. Isso que vai definir o rebaixamento de um grande, que eu acho que um grande cai esse ano. Para mim, Todo ou ano São cai, Paulo todo ou ano. Vasco. Ou São Paulo ou Vasco. Hoje eu olho para a tabela e eu vejo ali o Vitória com poder de reação. Vitória com poder de reação? Acho, tá reagindo. o Vitória- Ganhou do Flamengo e ganhou do Corinthians. Sim, mas vai em Mas casa ele não perde ganha. pro Avaí. Eu sei, casa não pra mim ganha. ele se mas empolga e é perde em aquilo casa. que a gente fala sempre. São times acostumados a lidar Pra mim, com o a único situação, time que entendeu? já está rebaixado é o Atlético O Atlético Goianiense. Só O Avaí, só, bem a ou última mal, vai ter aos WhatsApp. trancos, tá Só aí. a última colocação a Raça, respeito manda a reunião. o problema do Cícero, do afastamento do Cícero.
O outro que foi tratado ontem. Bom jogador, inclusive. Ninguém contestou. O Vinícius Pinotti disse aos conselheiros do São Paulo o seguinte: ele foi afastado por dificuldade de administrá-lo dentro do vestiário. Porque o que ele faz? Porque ele deixou a toalha em cima Ele do banco? bagunça as camisas. Que não Que tinha- é? Ele troca, Ele amarrava a chuteira troca a dos caras. chuteira dos caras. Ele jogava a meia suja no que ele cesto disse foi de meia limpa? Tá de tinha brincadeira, dificuldade Paco? para Desliga a água administrá-lo lá. quente. Quer dizer, ele estava Bom, insatisfeito usa o com vaso, alguma dá coisa. descarga. Para encerrar, Se pra tem encerrar o dificuldade São com Paulo. Cícero, imagina o Felipe Melo no São Para Paulo. encerrar o São Paulo, para encerrar o São Paulo, Wesley foi pro esporte. Foi pro esporte, a gente deu essa notícia Até na quando? sexta-feira. Já está lá. Não, é por empréstimo? Não, Não, definitivo. rescindiu São o Paulo, contrato, São né? Paulo fez rescisão de contrato com Então tá ele bom. e ele acabou indo embora. Tá E o Luxo tentando estava fazer. feliz. Tá tentando fazer. Ontem estava feliz mesmo. E para encerrar, quem é o Bruno Alves, o zagueiro que o São Paulo contratou do Figueirense? Rápido, O Figueirense vou explicar. que pode cair para a Série Não, C. mas ele não- Porque ele tá não- ventando lá mais? Não, o vento foi fraco esse ano. O ano passado também, né? O ano passado também não ventou como deveria. Só para dizer o seguinte: o Bruno Alves é um zagueiro que ele conseguiu a liberação junto ao Figueirense por falta de pagamento de fundo de garantia. Ele não estava jogando no Campeonato Brasileiro da Série B. É um zagueiro que foi indicado pelo treinador do São Paulo Futebol Clube, pelo Dorival Júnior. Ele estava sem contrato, estava só treinando e ele está chegando para o São Paulo Futebol Clube. É um zagueiro que no Figueirense teve boas atuações. O Figueirense está para cair para a Série C. Não, ele não jogou a Série B no Campeonato E por Estadual. que ele não jogou? Porque ele estava com litígio com o Figueirense. O Figueirense não havia pago o fundo de garantia, depositado o fundo de garantia, e ele estava em litígio. É uma boa Agora, contratação? eu acho, pelo nível do que eu via de jogar no Figueirense, eu acho que ele tem nível para jogar no São Paulo. Mas é composição de elenco. É. Bom, quando você fala que ele tem nível para jogar no São Paulo, depende de qual São Paulo, né? Hoje o Michael Soel, o Wellington Ney joga no São Paulo, o Buffarini joga Mas esse no tipo de São Paulo. contratação é ruim, Pascoal, sabe por quê? Quando você contrata um jogador para compor elenco na atual situação que o São Paulo tá, a torcida cria uma expectativa de que esse cara venha para resolver o problema. não Então, cria, acaba- não Isso aí não. Não, mas cria, cria. não. Acaba Casa de um criando. zagueiro Não cria, não. desconhecido. Então, cria, para que não. você Bom. traga hoje um jogador Aí para não o São tem na Paulo, base tem que ser um ninguém cara que pra venha para subir? fazer a Não. diferença. Hoje não tem. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Vamos ver quem tá mandando.